Você já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Que é através de você que alguém vai chegar a Jesus? Imagine, na próxima vez que você disser a alguém assim, ó, não olha para os defeitos da igreja não, olha para Jesus. Imagine Jesus olhando e dizendo, olha para mim não, olha para ele, olhe para ela, olhe para a igreja. Por quê? Porque eu deixei a igreja para me representar na terra. O mundo não verá Jesus se não vir a igreja. O mundo não chegará a Cristo sem passar pela igreja. João não chega a Jesus sem enxergar os castiçais. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Por gentileza, aproveitando que estamos em pé, vamos abrir a nossa Bíblia, livro do Apocalipse, no capítulo de número 1. Versículo de número 12. Podemos ler? Versículo 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Até aqui, por favor, podeis assentar. Irmãos, mais uma vez eu quero expressar a minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês que compõem esta igreja, pela vida desta igreja. Em tão pouco tempo, é perceptível que Deus tem feito coisas maravilhosas, grandiosas, através da vida de vocês. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Alailson, pastora Gislene. É um prazer servi-los, é um prazer servir ao povo que Deus tem confiado a vocês com a pregação da palavra. Todo o corpo de obreiros, que Jesus também vos dê graça, vos abençoe e vos conduza em sabedoria cada vez mais. Meu cunhado Lucas, missionária pregadora Abiqueila, nós fazemos parte de uma família missionária onde Deus tem levantado obreiros exemplares para a sua obra e sou privilegiado por Deus de fazer parte de uma família que serve a Deus. A minha esposa, a missionária Luana, instrumento gracioso de Deus na minha vida, há 20... quantos dias já, amor? 24 dias nasceu a Esté Caroline. Oi, meu amor? Não entendi, meu amor. É o primeiro dia que a Luana está retornando agora. Por causa da Abiqueila. Eu falei, você não vai não? Vou, é a igreja da Abiqueila. E veio por causa da Abiqueila. Depois a gente conversa. E também o meu filhão, Eliseu Filho. São presentes de Deus para a minha vida. Irmãos, nós estamos comemorando, nos alegrando pelo aniversário desta igreja, tempos de lutas e vitórias que Deus tem concedido a essa igreja. Eu quero falar sobre igreja, um povo de Deus, um povo que Deus separou para si, um povo que sabe que é necessário ser diferente e fazer a diferença. E Apocalipse é um livro para a igreja, sobre igreja, porque é um livro cristocêntrico. Na apresentação desse livro se diz que é revelação de Jesus Cristo. Pode ser entendido como revelação que Jesus Cristo deu ou sobre sua pessoa. Até porque Jesus dá aquilo que é sobre ele mesmo. Ele nunca nos dá o que não é dele, o que não vem dele, o que não flui dele, porque nada que não venha dele seria o melhor para nós. Revelação de Jesus Cristo que o Pai lhe deu para mostrar aos seus servos. E quem compõe a igreja de Deus? Os servos de Deus.
Estou no capítulo 1 do Apocalipse. Quando você lê o capítulo 22 do Apocalipse, João se prostra porque ele está maravilhado pelas visões e pelas explicações que o anjo que o acompanha lhe dá. Ele se prostra diante do anjo em empolgação para o adorar, e o anjo o repreende e o corrige. O anjo diz: não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, dos profetas, que guardam a palavra de Cristo, e adore a Deus. Quando o anjo acaba de corrigir João, Jesus entra, a voz de Jesus ecoa na comunicação de João com o anjo, e Jesus diz: eu enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Então, primariamente, Apocalipse é um livro para o povo de Deus, para a igreja. O capítulo 1 diz que é para os servos de Deus. O capítulo 22, Jesus, na conclusão do livro, diz que ele enviou o anjo para que as palavras do Apocalipse fossem notificadas, ratificadas, pregadas, ensinadas nas igrejas. Eu gosto da expressão igrejas no plural, e eu quero falar também sobre isso. Então eu aproveito o ensejo. Estamos no aniversário da igreja, e quando você entra na net, se tem um povo que é perseguido, é igreja. Se tem uma palavra que tem sido risível, é igreja. E se você postar dizendo: hoje eu fui na igreja, a classe dos desigrejados que se sentem o Messias do sistema falido, ou os Messias do sistema falido, dirão kkkkkk. É o argumento de quem não tem argumento. Kkkk foi para a igreja. Como é que vai para a igreja se é nós que é a igreja? Ou seja, eles conseguem enxergar a igreja como organismo, quando Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eles dizem: não há igrejas, não há congregações, isso é sistema, só existe igreja. E aí você chega no Apocalipse, capítulo de número 1, quando João está numa ilha, que não é uma ilha de descanso, é uma ilha de perseguição. Ele está ali para morrer, ele está ali para perecer, ele está ali por causa do evangelho que pregava. Quando Tertuliano fecha todas as portas para que dali ele não saia, quando ele é perseguido para que morra, quando esse Tertuliano, não, Domiciano, né, pastor? Domiciano. Quando Domiciano o coloca ali e o cerca dizendo: daqui você não sai, aí sua voz é silenciada, o céu se abre e ele começa a ouvir a voz de Cristo Jesus. E quando Jesus comunica com João, Jesus lhe diz assim: o que vês, escreve e envia a 7 igrejas. São igrejas locais, locais onde Deus estabelece povo que se reúne, pois sente a necessidade de estar junto, obedecendo Hebreus 10, 25, Mateus 18, onde Jesus ensina o ato de congregar. E essas igrejas, todas elas têm seus problemas, todas elas têm suas limitações, e para todas elas Jesus tem uma palavra, Jesus tem consolo, Jesus faz promessa. Então entenda, querido, há pessoas feridas pela igreja organização, mas a gente não pode abrir mão da igreja organização, dizendo que só fazemos parte da igreja organismo, porque as igrejas organizações foram sim permitidas, criadas, estabelecidas, abençoadas pelo próprio Deus, para que essas organizações dessem também vida, sentido ao organismo. Ou seja, cada igreja local é uma representatividade do reino universal de Deus. Cada igreja local compõe uma mensagem eterna
conforme diz Apocalipse, que os anjos pregarão o evangelho eterno. Exemplo, eu posso estar pregando hoje aqui, e se o que eu prego é baseado nas escrituras sagradas, que todo o povo de Deus medita, você vai dizer amém. Se eu prego essa mesma mensagem em um outro país, a igreja lá dirá amém. O que nos une é uma mensagem só, ligados a um Senhor só, apesar de sermos membros diferentes uns dos outros. Isso é fato, é realidade. Quando você percebe que Atos, as igrejas cresciam. Você lê Romanos 16, Paulo fala sobre as igrejas estabelecidas em vários locais. Os conteúdos das cartas, as cartas foram escritas para igrejas locais, umas diferentes das outras. Os Coríntios é carta de Paulo à igreja de Deus em Corinto. Os Gálatas, carta de Paulo às igrejas de Deus na Galácia, conforme diz o capítulo 1. Filipenses, carta de Paulo à igreja de Deus em Filipos. E quando você chega em Apocalipse 1, você percebe que Jesus fala: envia as igrejas. Ou seja, alguns dizem: não, eu não gostei do estilo da igreja, eu não gostei do perfil da igreja, não gostei muito de Éfeso. Tem a igreja lá em Esmirna. Ah, eu vou para a igreja lá de Esmirna. Ah, mas eu também não gostei de Esmirna. Então vaza para Pérgamo. Ah, então eu vou visitar a igreja em Pérgamo. Tem outra não? Pérgamo está um pouco distante para mim. Tem Tiatira. Ah, tá, então eu vou congregar na igreja de Tiatira. Será que já tinha crente assim, que andava mudando de igreja em igreja, e de repente surgiu Sardes? Vamos para a igreja em Sardes. Não gostou de Sardes? Tem Filadélfia. Não gostou de Filadélfia? Tem Laodiceia. Ou seja, nós temos igrejas locais estabelecidas por Deus, e se o Senhor nos estabelece ali, não é para ficarmos simplesmente vendo os problemas de cada igreja, porque apesar de Jesus identificar os problemas dessas igrejas e a elogiada ser apenas Filadélfia, Jesus apresenta a solução para cada igreja. É aqui que a gente precisa prestar bastante atenção em imitarmos Cristo. Cada igreja tinha seu problema, Jesus apresenta o problema e a solução para o problema. E o maior problema na nossa geração é identificar os problemas da igreja. E se na igreja onde eu congrego eu só decifro, evidencio os problemas nela, eu sou o maior problema nessa igreja. Porque se eu apenas vejo nela os seus defeitos, eu estou pensando que eu sou melhor do que ela. E às vezes Deus permite-me ver algo para que eu possa interceder, para que eu possa cooperar, para que eu possa ser uma bênção na minha igreja local. Então, que tipo de gente critica o fato de congregarmos? Que tipo de gente critica o costume que temos de estarmos juntos em um ambiente como esse, para cultuar ao Senhor de uma forma organizada? Primeiro, gente ferida pela igreja, gente ferida por pastores. Eu sou pastor, eu sou pregador, e eu posso ferir pessoas, como também a igreja sistema organizacional pode ferir pessoas. É claro que nós nos ferimos, mas é assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende, é assim que a gente se desenvolve. Dá para dialogar com pessoas feridas? É óbvio que dá. É por isso que a Bíblia nos manda amar, perdoar uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou. Agora, anular o fato de congregarmos, despregar o que aprendemos dos nossos pais,
Ir contra a ordem bíblica de que não podemos deixar de congregar é você falar a partir de suas mágoas. Então a pessoa ferida com a igreja ou pela igreja vai para a internet, ou vai de casa em casa, ou abre uma igrejinha na sua garagem. Já começou um sistema, porque já tem um prédio estabelecido, a casa dele. Daqui a pouco o grupo vai aumentar, porque é muita gente que está ferida, vai ter que dar caldinho para cada um. E de repente, quando aumentar o número, vai ficar caro dar caldo para todo mundo, vai ter que tirar ofertinha. Opa, olha o sistema voltando para sua casa. De repente só ele prega, mas alguém também tem que pregar, porque tem que ter democracia. É só você que tem a mensagem. E aí, meu irmão, vai ter que ter a organização do sistema, autoridade estabelecida. Quem é mestre, quem é o evangelista, quem é o profeta, quem é o pastor. E aqueles críticos do sistema, pelas suas mágoas, se tornam agora criadores de um novo sistema, porém baseados em suas mágoas. E quando você critica a igreja baseada em suas mágoas, você não é uma solução para o problema. Você é alguém que quer se vingar de alguém que te feriu. E desde quando a mágoa é a base através da qual você falará, ainda se diz cheio de Deus e da autoridade de Deus, você é vingador. E a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então aquele que foi ferido agora se torna alguém que fere, escravo de um sistema que ele mesmo acusa. Mas tem um outro tipo de gente, que de tanto ouvir as pessoas feridas, se tornam, eles têm a síndrome do messianismo. Eu sou o Messias. Ó, gente, não vá naquela igreja, não vá para aquele pastor, não escute esse pastor. Faz o seguinte, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, todo vídeo, toda quarta-feira é eu e você. Então o irmão não pode ir àquela igreja onde o pastor ensina sobre oferta e dízimo à luz da Bíblia. Não pode ir àquela igreja onde tem uma autoridade estabelecida por Deus, conforme Paulo ensina, 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 5, não pode. Onde tem autoridade estabelecida conforme esses textos, mas pode se inscrever no canal dele e deixar like. E o que mais incomoda esse povo é falar de dinheiro na igreja. O fato de falar de dinheiro os fazem odiar a igreja. Se você tem ódio da igreja só quando se fala sobre dinheiro, você é o avarento. E a Bíblia diz que o avaro é idólatra. Se o pastor é ladrão porque ensina dinheiro à luz da Bíblia, você que só se incomoda quando o pastor fala de dinheiro, o pecado do pastor é um, roubo, e o teu? Idolatria e avareza. Então o seu pecado está pior que o do pastor. O pastor é um, o teu é dois. Os homens cada vez mais se complicam se sentindo messias daquilo que eles não podem resolver. E eu resumo de uma forma: ninguém da verdadeira igreja vai tirar o desejo de estar juntos, de congregar. Eu vou repetir: ninguém vai tirar do coração da verdadeira igreja o desejo de estar junto, de congregarmos, de ajudarmos uns aos outros mutuamente, diz a Bíblia, para nos corrigirmos, nos edificarmos e deixarmos os dons de Deus fluírem através de nós. Porque na igreja ninguém é tão cheio que tenha tudo e ninguém é tão vazio que não tenha nada. Sempre alguém aqui tem algo de Deus para a vida de outrem. Sempre alguém que tem o Espírito de Deus na vida tem algo de Deus para transmitir a alguém. Então esse é o primeiro ponto da mensagem. Eu não vou fazer com muitos pontos para a mensagem não ficar muito pontuda. Eu estou pregando aqui igual Batista, ponto 1, ponto 2. Então o primeiro ponto da mensagem é: existem igrejas. Você não erra quando você diz eu vou à igreja, porque você está dizendo eu estou indo a uma igreja local. Eu estou indo a um local onde o povo de Deus se reúne. Aqui reunidos, estamos cumprindo o propósito bíblico de congregar-nos. Querido, nunca se esqueça do que eu vou lhe dizer, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor.
O membro amputado de um corpo apodrecerá. O corpo sem um membro continuará vivo. Se você passa por algum ambiente, principalmente as irmãs, e virem, quem passar e vir um membro, imagine tu andando meia-noite, tá dobrando a esquina na porta de um cemitério e vem uma mão assim na sua direção. Tu de sangue de Jesus tem poder, sai Satanás. Por quê? Você está vendo um membro sem um corpo. Assombração. Chuta que é macumba. Agora você está na mesma rua, dobrando a mesma esquina e vem uma pessoa faltando um membro em seu corpo. Você não assusta, você não corre, você não expulsa. Por quê? Porque um corpo sem um membro continua sendo real, existente e verdadeiro. Somos nós quem precisamos da igreja. Pastor, eu estou esperando o que essa igreja vai fazer por mim. Pois é, eu vou entristecer você e lhe dizer que a mensagem que Deus colocou no meu coração é: o que você tem feito pela igreja? Eu acabei de dizer que aqui ninguém é tão cheio que tenha tudo e ninguém é tão vazio que não tenha nada. Pastor, mas a igreja me feriu. Pois é, lembra da mensagem do cego de Jericó, que a gente gosta tanto? Ele está clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a igreja, a multidão que está ouvindo Jesus pregar, porque enquanto Jesus andava a caminho de Jerusalém, Jesus estava ensinando. E enquanto Jesus ensinava, as pessoas iam dizendo: quero ouvir a palavra. Cala a boca, menino, quero ouvir a palavra. E silêncio, Jesus está pregando, quero ouvir a palavra. Jesus está pregando, a multidão vai acompanhando Jesus. E de repente o camarada começa a gritar: Jesus, filho de Davi, misericórdia de mim. O que a igreja diz? Cala a boca, ele não vai te ouvir, deixa Jesus pregar. E Jesus está pregando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a igreja diz: cala a boca, ele não vai te ouvir. Se tu quisesse mesmo, tu estava aqui com a gente, mas está sentado na beira do caminho. Vem para o caminho, fica aí na beira do caminho, então não congrega com a gente, fica querendo clamar o nosso Jesus. Cala a boca, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, ele não vai te ouvir. E a multidão vai. De repente Jesus para. Quem parou? Jesus. A multidão está seguindo quem? Jesus. Se Jesus parou, quem parou também? A multidão. A multidão segue Jesus. Se Jesus parou, a multidão também tem que parar. Quando Jesus para, a multidão para. E aí, irmão, o pregador triunfalista vai dizer: Jesus está parando. E quem te viu mandou você calar, agora vai ter que voltar para te honrar. É honra? É, mas presta atenção no processo. Jesus para, olha para a mesma multidão e diz assim: vai lá nele e traze-o aqui. Me ajuda, é sério. Quem mandou ele se calar? A multidão. Membros da multidão. E agora Jesus manda os membros da mesma multidão voltarem e trazerem um cego até Jesus. Se põe no lugar do cego agora. Se fosse gente que fala da multidão ou da igreja a partir de suas mágoas, a partir de suas feridas, o mestre te chama: eu não vou com vocês, vocês me feriram, vocês mandaram eu calar a boca, vocês silenciaram a minha voz, não acreditaram no meu ministério, não me deram valor, jamais farei parte de uma multidão que me fere. Não, ele disse: foram vocês que me mandaram eu me calar, e agora são os mesmos que estão me conduzindo a Cristo. Jesus poderia vir, ele mesmo falou com o cego, mas ele olhou para a mesma multidão e disse: traz o cego. Sabe o que é isso? Igreja. Igreja está exemplificada naquela multidão. O que, pastor? É a igreja que te fere? É. Mas a igreja é a única representatividade legal de Deus na terra para te sarar. A igreja pode ter te deixado, mas é a igreja que tem os braços de Deus para te abraçar. A igreja pode ter silenciado a sua voz, mas é na igreja que você poderá voltar a ter voz. A igreja que disse cala, a igreja
que disse cala, é a igreja que vai conduzi-lo a Cristo. E ele disse: eu me deixo ser conduzido por vocês. Que essa palavra fale ao seu coração. Se deixe ser conduzido pelo Deus que não desiste da igreja. Ele conhece os defeitos nela muito mais do que você. Ele conhece os problemas nela muito mais do que você conhece. E ele não desistiu dela. Quem somos nós para desistirmos da igreja? A mesma igreja que me fere, a igreja que me entristece, é nela que eu sou tratado, é nela que eu sou forjado, e será nela que Deus me usará para a glória do nome dele. E eu não vou cantar nela. Quem me viu passar na prova não me ajudou, quando viu na bênção vai se arrepender, a roda vai girar, vou ficar em cima e quem me humilhou embaixo. Não! Somos irmãos em Cristo. Podemos entristecer uns aos outros, ferir uns aos outros, mas é que a gente se perdoa, deixa o passado para trás, projeta o futuro, acreditando que um dia na eternidade estaremos juntos para a honra e glória do precioso nome de Jesus. Pode dar glória a Deus? Igrejas locais estabelecidas por Deus para representar o organismo. Igrejas locais nós conhecemos, organizações. O organismo só Jesus conhece. Então não desista da igreja, organização. Senão daqui a pouco a gente vai ter uma anarquia. Não é porque tem pastor bandido que todo pastor é bandido. Porque você é homem e tem homem que não presta. Então não é porque tem homem que não presta que você é homem e não presta. Tem mulher que não presta. Não é porque você é mulher que você não presta. Alguém já disse que tem 3 PP que eu não gosto. O quê? Político, pastor e polícia. Mas tem gente íntegra entre esses. Existem falsas igrejas. Mas só a verdadeira sabedoria que vem de Deus te fará discernir a falsa da verdadeira. Eu não posso simplesmente olhar para a minha geração e expor o erro. Eu não posso fechar atalhos errados sem mostrar o caminho certo. Eu não posso repreender sem corrigir. Repreender não faz isso. A correção faz desse jeito. O segundo ponto da mensagem é: Jesus conta com a sua igreja. Você precisa das igrejas. Nós precisamos das igrejas. O mundo precisa das igrejas. Jesus conta com a sua igreja. Preste atenção nisso aqui, por gentileza. João está na ilha. Jesus fala com ele. Escreve num livro o que você vê. E envia às igrejas. Voltei-me, versículo 12 que nós lemos. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi. De novo, eu preciso disso aqui. É sério, eu preciso que você fale agora. Quem está falando com João? Jesus. Bora lá? De novo. Quem está falando com João? Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito, versículo 10, e ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta, versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo. Quem está falando com João? Jesus. Então ele se virou para ver quem? Jesus. Quando ele se vira para ver quem fala com ele, ele não vê quem fala com ele. Isso me encanta. Porque Jesus está falando com ele por detrás. Ele está aqui na ilha e de repente ele é arrebatado e ele ouve uma voz por detrás. O que vês, escreve e envia. Acabou a voz. As 7 igrejas da Ásia. E ele diz assim: virei-me para ver quem falava comigo, e quando virei-me vi 7 castiçais de ouro. Ele vê 7 sustentáculos de lâmpadas. Ele quer ver Jesus, mas ele não verá Jesus sem antes ver os 7 candelabros.
os 7 castiçais? O que são os candelabros? Jesus falou para ele. Versículo de número 20. Os 7 candelabros são as igrejas. 7 aqui é número da completude. Assim como no capítulo 1, capítulo 4 e capítulo 5 fala sobre os 7 Espíritos de Deus. É a sétupla manifestação do Espírito de Deus enviado em toda a terra. Completude, toda a terra. 7 castiçais simbolizando todo o povo de Deus em toda a terra. Onde houver uma igreja local estabelecida em nome do Senhor, Apocalipse é para aquela igreja. No final de cada carta, o que temos escrito? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que ele vê 7 castiçais? Como eu já disse e repito, 7 é o número da completude. Está representada diante de João toda a igreja, de todo o tempo, em todo lugar, em toda a terra. Então João não verá Jesus sem antes passar pela igreja. Ele quer vê-lo, ele quer enxergar aquele que tem a voz poderosa. Mas quando ele se vira para ver de perto aquele que tem uma voz poderosa, é como se Jesus fizesse isso aqui, recuasse e dissesse assim: ó, quer me ver? Veja a igreja. Aí ele diz assim: e no meio dos castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Mas ele só vê o Filho do Homem depois que ele vê os 7 castiçais. Ei, o mundo não verá Jesus se não enxergar a igreja. Você não pode se ocultar. Nós não podemos nos ocultarmos, não. Eu vou te dar alguns exemplos para caminhar para a conclusão. João capítulo 1, a partir do versículo 6. Me ouça por gentileza. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Foi enviado para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio falar a respeito da luz. Os castiçais não são as lâmpadas, são sustentáculos da lâmpada que produz luz. A igreja é a coluna da verdade, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. João é enviado à frente. Versículo 19. Os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas até João para perguntar: quem és tu? Disse ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não é a voz que clama, ele é a voz de alguém que clama no deserto. Está lá em Isaías 40, quem é que clama? É o próprio Deus bradando desde os céus: eu estou chegando. E João tem que repetir essa voz: ele está chegando. Mas em Cristo, João muda a mensagem de ele está chegando para: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele chegou. Entenda, por favor. Quem és tu? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. 26. Eu batizo com água, mas no meio de vós está um que não conheceis. O povo quer ver Jesus. O povo quer conhecer aquele a respeito de quem João prega. E de repente João diz: ele está no meio de vós e vocês não conhecem. 27. João 1, 27. Olha o que aqui João diz assim:
este é aquele que vem após mim. Ele está dizendo, eu vou na frente, eu vim na frente, ele vem depois de mim. Querem ver Jesus? Queremos, João, queremos ver Jesus. Aí João diz, me vejam primeiro. Vocês não verão Jesus sem me ver. Eu sou o mensageiro que vim abrindo o caminho para a chegada do rei. Aí você diz, João é João, pastor. Ok. Exemplo 2. João capítulo 1, versículo 40. Um dos que ouviram João pregar e seguiram a Jesus era André, irmão de Simão. Simão, do versículo 29, é convidado. Perdão, 23, é convidado por André. E quando chega no versículo de número 41, ele diz assim, encontramos o Messias. E no 42, André leva Pedro a Jesus. Pedro tem um encontro com Jesus. Esse Pedro ganhou quase 3.000 almas para Jesus. Mas foi André que ganhou Pedro, que ganhou 3.000. Se não tem André para conduzi-lo a Cristo, como seria o ministério e a vida de Pedro? Existem pessoas hoje, irmão, que ganham muitas e muitas almas. Existem pastores de grandes igrejas, mas quem os evangelizou foi um simples irmão, uma simples irmã, com um simples folheto. Muita gente valoriza o Pedro de Atos 2, que ganha quase 3.000, mas foi o André. E se Pedro se torna alguém treinado por Cristo para ganhar quase 3.000, é porque primeiro ele teve que passar por André. João capítulo 4, terceiro exemplo. Jesus pregou para a mulher samaritana. Ela chega em Samaria e diz assim, vim de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? É uma pergunta retórica. Diz a Bíblia que os homens saíram da cidade e foram ter com Jesus por causa da pregação dela. Quando ela se aproximou deles após a pregação de Jesus, versículo 42 de João capítulo 4, disseram a ela, agora cremos, não apenas pelo que você falou, mas porque vimos e ouvimos, ele verdadeiramente é o Salvador do mundo. Mas eles não chegam em Jesus sem passar por aquela mulher. Tiveram que ouvir a mensagem simples dela. Gente, eu estou no aniversário de uma igreja, eu estou pregando sobre a missão da igreja, logo sobre a nossa missão. Não simplesmente nos arrumarmos dia de domingo e vir à igreja. Não simplesmente alguns dizem, não, eu só gosto de ir na ceia. É o vampiro gospel, só vem na ceia beber o sangue de Jesus. Mas não tem compromisso com nenhuma programação local. Nada faz para ajudar no crescimento e desenvolvimento do corpo de Cristo, da sua igreja local. O mundo olha para você, para depois chegar em Jesus. Exemplo 4, exemplo 1, João disse, ele vem após mim. Exemplo 2, através de André, Pedro chega em Jesus. Exemplo 3, através da mulher samaritana, os samaritanos são alcançados por Jesus. Exemplo 4, Lucas 10:1. Lucas 10:1. Pega essa, memoriza essa, anota essa, em casa tu lê essa para pregar essa. Lucas 10:1. Lucas 10:1. Havendo passado esses acontecimentos, o Senhor Jesus nomeou outros 70 e os enviou de 2 em 2. Agora, vou ler. Só quem está ligado vai pegar isso aqui. Os enviou de 2 em 2 adiante dele a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. Vão na frente. Onde, Senhor? Em lugares que eu ainda irei. Mas por que, Senhor, tu não vais na frente? Primeiro porque eu estou mandando. Vocês me representam. Cheguem primeiro. Ninguém me verá se não olhar para vocês. Então eles chegam nesses lugares e alguém dizem,
E alguém diz: quem enviou vocês? Eles dizem: Jesus. E eles dizem: queremos ver Jesus. A resposta é: olhe primeiro para nós, receba primeiro a gente, porque a paz dele não entrará na casa que não nos receber. Nem o pó da cidade que nos rejeita podemos deixar em nossas sandálias. Ou nos recebe ou não recebe Jesus. Nós fomos enviados na frente, como João foi, como a samaritana foi, como André foi. E sem estes, nenhum dos quais foram salvos encontrariam Jesus. Em Atos 9 nós temos o chamado do maior apóstolo do Novo Testamento, do leão dos apóstolos, do maior plantador de igrejas, do maior teólogo do Novo Testamento, do maior pregador pós-Cristo, o apóstolo Paulo. E a gente gosta do capítulo 9, Paulo é top. É claro que Paulo é top. Os discípulos demoraram 3 anos para aprender a orar, porque quando eles iriam orar, eles dormiam. Os discípulos demoraram 3 anos para aprender a jejuar. Os discípulos demoraram 3 anos para terem dons. Paulo, 3 dias de crente, orou, jejuou e teve dom de visão, e foi cheio do Espírito Santo. 3 dias. O que os discípulos demoraram 3 anos. Só que não se empolgue apenas com 9, porque Deus tem um processo para alcançar os seus. E quem faz parte do processo para termos um Paulo? Estevão. Atos capítulo 7. Estão apedrejando Estevão, e as vestes dos apedrejadores, sabe onde foram colocadas? Aos pés de Paulo. E enquanto as vestes dos apedrejadores estavam nos pés de Paulo, ele ouvia e via Estevão orar e dizer: Senhor, perdoa eles. Estevão levando pedradas e dizendo: Senhor, não imputes este pecado na conta deles. Paulo está vendo Estevão morrer como Jesus. Paulo está vendo Estevão interceder pelos apedrejadores. E eu ouso dizer que pela intercessão de um que é considerado diácono, Deus preserva aquele a quem ele levantaria como apóstolo. Quando você chega no capítulo 9, algumas traduções completam o que eu vou dizer a vocês agora. Jesus disse assim a Saulo, que é o mesmo Paulo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O aguilhão, instrumento pontiagudo, usado para adestrar touro, amansar o boi bravo. E Jesus estava dizendo a Paulo: há muito tempo eu estou tocando na sua consciência, desde quando Estevão pregava, Estevão morria, Estevão orava, e você me dizia: não, 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 duro é para você. Agora eu derrubei você, agora eu ceguei você, agora eu cerquei você. Na morte do diácono, eu cerquei o apóstolo. Na morte do diácono, eu estava tocando na consciência de quem eu queria torná-lo apóstolo. Paulo foi impactado pela morte de Estevão. E Paulo não encontra Jesus sem antes passar por Estevão. Talvez você esteja aqui presente me ouvindo, ou você está assistindo ao vivo. Você já teve um encontro com uma mulher de Deus. Era Jesus te chamando através da mensagem dela. Quem sabe você já teve um encontro com um homem de Deus. Simples, uma música, uma pregação, um testemunho. Você foi tocado, você foi sensibilizado, mas o amor à carne, o amor ao mundo te fez virar as costas para Jesus. E o que Jesus diz a Saulo, ele disse a Saulo, ele diz a muitos: duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. É você quem está sendo ferido, é você quem está perdendo. Do mesmo modo, ninguém chegará a Jesus
se não respeitar a igreja, se não honrar a igreja, se não ouvir a igreja. Isso eu digo a quem está lá fora, e agora eu digo a quem está aqui dentro. Você já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Que é através de você que alguém vai chegar a Jesus? Imagine, na próxima vez que você disser a alguém assim, ó: não olha para os defeitos da igreja não, olha para Jesus. Imagine Jesus olhando e dizendo: olha para mim não, olhe para ele, olhe para ela, olhe para a igreja. Por quê? Porque eu deixei a igreja para me representar na terra. O mundo não verá Jesus se não ver a igreja. O mundo não chegará a Cristo sem passar pela igreja. João não chega a Jesus sem enxergar os castiçais. Sem igreja não tem Cristo. Se tem Cristo, tem igreja. Se Ele, o Senhor dela, está no meio dela, como poderíamos ter comunhão com Ele fora dela? Por Cristo chegamos ao Pai, pela igreja chegamos a Cristo. Se Cristo é o céu, a igreja deve ser a antessala da ambiência deste céu. Se Cristo é o ator principal, a igreja é o palco através do qual o teodrama de Deus se revela. Cristo é o brilho, a igreja é o reflexo perceptível aos olhos humanos. Mateus capítulo 5, versículo 14, na versão A Mensagem, Eugene Peterson. Mateus 5,14 diz assim, e a gente fica em pé. Olha o que ele diz. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz. Jesus dizendo: vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus a este mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Eu quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto muro, é a tradução do que Jesus estava dizendo e uma interpretação mais atual. Agora que estão posicionados no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham a casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximarem de Deus, o generoso Pai do céu. Na tradução que a gente mais conhece, os homens glorificarão a Deus ao virem as nossas obras. Paulo disse aos Filipenses que nós fomos estabelecidos como astros nesse mundo. Pedro disse que um dia os ímpios glorificarão a Deus através de nós. A salvação está em Jesus, mas a mensagem que salva, Ele colocou na igreja. Eu estava entrando aqui e ouvi o pastor dizer: a ordem de Deus para a nossa vida é pregar o Evangelho. Se alguém tivesse vergonha de pregar o Evangelho a nós, essa igreja não estaria comemorando o que está comemorando hoje. Que Deus desperte você, que você brilhe com a mensagem da salvação. Há vidas que só serão alcançadas depois do seu testemunho. Há vidas que só serão transformadas depois que ouvirem a sua voz. Deus conta contigo. Não, pastor, se eu não for, Deus tem mais 7.000. Não vem com essa pra cá, não. Deus tinha mais 7.000. Sim ou não? Mas foi atrás de Elias na caverna. Porque o que Deus tem para você
É você que vai fazer, nem que seja na UTI. Eu vou mandar meu envelope. Eu não quero ter envelope, eu quero você. Eu vou mandar alguém, eu quero você. Nem que seja na UTI, só piscando os olhos, tu vai dizer pro outro: aceitar Jesus, pisca os olhos, mexe o dedinho. Então, irmã, eu sei que está ardendo no seu peito a chamada. Há uma chama inapagável dentro de cada um de nós. Que Deus arranque essa tampa, e o rio que foi colocado dentro de você vai fluir. Porque não é pastor que gera ovelha, pastor cuida de ovelha. É ovelha que gera ovelha. E não pense que você está fazendo o seu ministério crescer quando você se constrói sobre os escombros da casa do outro que caiu. Construa você a casa. Envolva-se na sua igreja. E não pense que você pode ser uma bênção para outras igrejas se você não é uma bênção para a sua igreja local. Romanos 16, Paulo disse: recebam Febe, nossa irmã em Cristo, com honra, porque a muitos ela recebe com honra, como recebeu a mim. Paulo está dizendo, onde ela congrega, ela é uma bênção. Ela recebe as pessoas com alegria na igreja que ela congrega. Agora que ela está indo visitar vocês, recebam ela com alegria também. Aqui é o local que Deus quer começar a te usar. Aqui é o local que não precisa você postar agendas abertas. Aqui já tem a programação da igreja para você abraçar a causa e dizer: eu quero florescer onde Deus me plantou. Eu sei que Deus me deu essa palavra para despertar crentes aqui que estão pensando que Deus só usa quem está na tribuna. Não, não. Onde Deus estabeleceu você, na sua empresa, no seu trabalho, naquela faculdade, na sua rua, ali é o seu campo missionário. Fique em pé comigo, por favor. Senhor Jesus, obrigado pela sua igreja. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por estes. O Senhor os marcou para te ouvirem. O Senhor marcou essa noite para marcar nossas vidas. Desperta-nos, ó Deus, para transmitirmos a mensagem do seu reino, sermos bênçãos para a nossa igreja, onde o Senhor nos estabeleceu. Que toda mágoa seja arrancada, que o perdão seja liberado. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergarmos a igreja como o Senhor enxerga, a abraçarmos a igreja do jeito que o Senhor abraça. Enche-nos para que através de nós flua a sua verdade. Que a minha igreja cresça por minha causa, Deus. Se alguém me perguntasse se sua igreja fosse feita só de gente do seu perfil, como ela seria? Aqui nós temos pessoas diferentes, todos dependentes da graça, mas ninguém descartável. Todos têm algo de Deus na vida, porque é através do seu brilho, é através da sua mensagem, do seu testemunho, da sua família, do seu relacionamento com seus irmãos e com Deus, que vidas serão atraídas para o reino de Deus. Enche seu povo, Jesus. Desperta seu povo, Jesus, para a honra e glória do seu precioso nome. Amém. Podem louvar ao Senhor.